Dando continuidade aqui, agora nós vamos à parte onde nós tratamos de quem são os usuários da contabilidade, né? Quem faz uso desse recurso, dessas ferramentas? Primeiro, os sócios, né? Para gerirem o negócio, obviamente. E também, em muitos casos, os sócios, eles nem sempre são os gestores, né? Eles podem delegar a gestão da sua empresa para uma gestão profissional, para gestores profissionais, mas ele precisa saber, entender, ler, interpretar os relatórios contábeis para saber sobre o seu negócio. Os investidores. Bom, quem são os investidores? Pessoal que compra ações na Bolsa de Valores, eles são investidores da empresa. Tá? E como é que funciona, né, esse esquema de ações? Bom, algumas empresas elas chegam, né, a um certo patamar, elas crescem até chegar a um determinado patamar, no qual aqui no Brasil, né, lá fora nem tanto, né, mas aqui no Brasil as empresas que têm ações na Bolsa de Valores são só empresas gigantescas. Elas crescem até um certo momento. Tá? É que as empresas, quando é feito lá o contrato social, conforme eu falei, que é o documento de abertura da empresa, da criação da empresa, certidão de nascimento da empresa, lá é colocado quem são os sócios. Tá? Então, normalmente, se coloca ali. O mais usual são 2 sócios, tá? Mas aí o número de sócios são infinitos. Pode até chegar, né, a números gigantescos. Então, vamos supor, uma empresa, eu e você abrimos um negócio, nós dois somos sócios. E aí a empresa começou a crescer, nós abrimos uma transportadora. O negócio começou a crescer, dá muito dinheiro, tal. Aí chegou num patamar em que a gente está percebendo o seguinte, que a gente precisa expandir as nossas operações lá para o Nordeste. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente pode fazer essa expansão com o nosso capital, ou a gente pode abrir o capital da nossa empresa na Bolsa de Valores. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós vamos adquirir novos sócios, né? De uma maneira mais simplificada. Como é que funciona? As empresas, para serem aceitas na Bolsa de Valores, ela deve seguir uma série de regras, adivinha o que? Regras contábeis. Ela precisa ter todos os seus relatórios, o monitoramento financeiro da sua empresa dentro de um padrão estabelecido, né? Todas as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, elas seguem exatamente esse mesmo padrão. Então, eu e você decidimos que nós vamos nos adequar a esse padrão. E aí, o que é feito? Aí, nossa empresa ela vai ser dividida numa quantidade imensa de partes, que são as ações. Então, vamos pegar, por exemplo, vamos dividir em 100 mil partes, tá? Só para efeito de exemplo. Então, cada pessoa que for dona de uma dessas partezinhas, tá? Ela vai ser uma dos sócios. Por isso que as empresas que têm ações na Bolsa de Valores, elas são as empresas SA, Sociedade Anônima, tá? As empresas são sociedade anônima porque tem uma infinidade, imagina, 10 mil sócios. Não tem como você colocar tudo isso num documento. O sócio da empresa é o cara que é o dono dessa ação. Tá? Então a gente abre, vamos abrir o capital da nossa empresa, 10 mil ações. Só que a gente é malandro, o que a gente vai fazer? Eu vou ficar com 3 mil ações, você vai ficar com 3 mil. Então nós dois vamos ter 6 mil, nós vamos ter a maioria das ações. E aí as outras 4 mil ações, o que a gente faz? A gente põe no mercado e as pessoas compram. Aí essa grana da primeira compra dessas ações vai para onde? Vai para o caixa da empresa. Aí com esse caixa que a gente fez da venda dessa parte, né, que a gente vendeu 4 mil ações, 40% da empresa. Essa grana que entrou, nós podemos investir
na expansão da nossa transportadora para o Nordeste, certo? E aí é dessa forma que a nossa empresa se transforma em uma sociedade anônima. E os acionistas, eles têm interesse nos relatórios contábeis, por quê? Porque a partir desses relatórios contábeis, eles vão apurar se a nossa empresa vai ter lucro ou prejuízo. Por quê? Quem é dono de ações, eles têm lucro com isso de duas formas. Primeiro, comprando e vendendo, supondo que cada ação da nossa empresa tenha sido vendido por R$50. E aí, o mercado percebeu que a gente fez uma excelente estratégia, uma excelente jogada em expandir os negócios para o Nordeste. E a nossa empresa tem uma expectativa de lucro muito grande. E o que vai acontecer com a cotação das nossas ações? Pausei sem querer. Então vamos lá, voltando, né? Aí a pessoa comprou a ação da nossa empresa por 50 e a expectativa é que a nossa empresa cresça muito, porque o mercado percebeu que a gente fez uma baita sacada em crescer para o Nordeste. Então o cara que comprou a nossa ação por 50, ele pode vender para outra pessoa por 60. Aí ele ganha 10, né, em cima dessa transação. Então essa é uma das formas de ganhar dinheiro com ações. A outra forma é o seguinte, o cara comprou a ação da nossa empresa vai bombar lá no Nordeste, e aí nós vamos ter muitos lucros. E aí nós vamos ter uma divisão desses lucros. E aí como é que funciona a divisão desses lucros? A gente vai pegar o lucro, vai dividir por 10 mil, e cada pessoa vai receber uma parte relacionada a cada uma das ações. Então a pessoa comprou uma ação, ela vai receber 10 mil avos do lucro. Eu tenho 3 mil ações e você tem 3 mil. Então, nós vamos receber 3 mil partes desse lucro. Então, a remuneração pode acontecer dessas duas formas. A primeira pela divisão do lucro e a outra pela própria comercialização dessas ações. Certo? Então, os acionistas eles têm muito interesse na contabilidade, nos relatórios contábeis, para isso, para poder ver se a empresa está indo por um bom caminho e se ela vai dar lucro, porque de acordo com o que ela for dar lucro, ele pode, né, fazer a apropriação desse lucro ou vender as suas ações acima. E o inverso também pode acontecer, né? Nós vendemos, aí o mercado percebe que a gente vai fazer uma grande besteira em abrir o negócio lá, que a gente vai ter prejuízo. Se a gente vai ter prejuízo, nós não vamos ter divisão de lucros. E aí, nós não vamos ter a divisão de dividendos. Então, o que vai acontecer? As pessoas não vão querer ser nossas sócias. E o cara que comprou por 50 reais cada ação, ele vai querer se livrar. Fala, pô, eu não vou ter divisão de lucro, não vou ter nada, vou vender essa porcaria. E aí, um monte de gente querendo vender, o que vai acontecer com o preço da ação? Vai cair. Aí o cara vende por 45, aí ele perde 5 reais em cada ação. Então isso pode acontecer baseado na análise dos relatórios contábeis, certo? Então esse é um dos tipos de investidores. Outro tipo de investidor é aquele investidor que vocês já devem ter visto em programas como Shark Tank, esses daí que vão atrás de startups, ele faz o investimento comprando uma participação no negócio. Então, ele precisa também ver os relatórios contábeis. Tá? E já que eu falei, né, dos acionistas aí, que são um tipo de sócio, vou voltar no primeiro tópico dos sócios, que a maioria das empresas, tá, elas são limitadas, né? Pode ser micro e pequena empresa, limitada. Vocês vão sempre ver isso nos cupons de nota fiscal. O que quer dizer aquele limitada? Que quando a empresa ela é fundada, ela tem o capital inicial dela, capital social, que é o capital que os sócios investem no negócio. Então, por exemplo, vão abrir uma loja e o capital social é 50 mil reais. Eu e você, cada um colocou 25 mil. Então, no contrato social vai constar, o Clayton investiu 25 mil, você investiu 25 mil, capital social da empresa 50 mil. E é uma empresa limitada. O que isso quer dizer? Né? Que é uma
pequena empresa limitada. Microempresa, né? E vai ter lá Cleiton e você, ME LTDA, o nome da empresa, né? ME, microempresa, LTDA limitada. Quer dizer que a responsabilidade da nossa empresa está limitada ao nosso capital social. Ou seja, se alguém vender alguma coisa para a gente financiado na nossa lojinha lá, alguém fizer uma venda de 70 mil reais em mercadorias para a gente e a gente der o cano, a nossa empresa ela está limitada a pagar apenas 50 mil. O cara vendeu 70 porque ele quis. E isso é uma informação que vai aí nos relatórios, nos documentos contábeis. Tá bom? Indo para o terceiro, quem empresta dinheiro, normalmente bancos, né? Empresas do ramo financeiro, elas emprestam grana, elas querem ver os relatórios financeiros da empresa, ela quer ver o balanço patrimonial, quer ver os demonstrativos do resultado do exercício, quer ver todo o fluxo do caixa da nossa empresa, vão querer todas essas informações, porque quem empresta dinheiro não quer perder dinheiro, né? Então eles costumam emprestar dinheiro só para quem tem condição de pagar. E ele faz essa apuração mediante análise dos relatórios contábeis. Concorrentes. O balanço patrimonial é um documento sigiloso para a maioria das empresas, exceto para as empresas que estão na Bolsa de Valores. Porque as empresas que estão na Bolsa de Valores, como ela é uma sociedade anônima, são muitos sócios, ela precisa tornar público o seu balanço patrimonial. Então, ela deixa disponível lá no site para quem quiser ver. Então, os concorrentes vão lá e analisam o balanço das outras empresas para poder ver se é o momento de investir, se é o momento de se segurar, porque as outras empresas estão todas com caixa alto, estão tudo com bastante dinheiro e a sua está mais ou menos. Tá? Então, é uma fonte de informação para os concorrentes. Para os empregados, por dois motivos. Tá? O bom motivo, por exemplo, que muitas empresas têm a PLR, que é a participação dos lucros e resultados, né? Que é uma premiação caso a empresa dê lucro, tá? Durante o período de um ano, e aí os funcionários ganham um prêmio em dinheiro. Então, fica monitorando ali nos relatórios contábeis. E o negativo é o seguinte, que você, através desses mesmos relatórios contábeis, consegue observar se a sua empresa está indo para o beleléu. E aí, se você, quanto empregado, percebe que a empresa está indo para o buraco, você tem mais prazo para procurar um outro emprego. Né? E se você sair primeiro, a chance de você conseguir receber os seus direitos são maiores. Então, tem esses dois lados. Né? Tem um lado de você, caso a tua empresa tenha a participação de lucros e resultados, você observar ali e ver se está indo num bom caminho, ganhar esse dinheiro, ou sair fora antes que a empresa vá à falência e não consiga te pagar. Tá? Clientes e fornecedores, isso é muito comum, pessoal, em negócios, né, entre empresas. A gente, como cliente, consumidor final, você vai na lojinha lá comprar uma lata de refrigerante, você não olha isso, né? Mas quando se trata de relações entre empresas, sim, porque vamos imaginar a seguinte situação: você tem uma perfumaria, que você tem uma linha específica de produtos lá. Você é cliente, né? Você vai analisar o teu fornecedor. Você vai ver se o cara está indo bem ou não. Se você tiver essa expectativa, né, se você tiver acesso a essas informações, você consegue, por exemplo, negociar prazos. Você fala, o cara está indo muito bem, o cara tem condição, o cara pode me dar um prazo. Então, você pode buscar essa situação, buscar esse benefício dentro da análise dos documentos, relatórios, das informações contábeis. Tá?
Então, para isso que serve os relatórios contábeis para análise dos seus fornecedores, tá? E também dos seus clientes, caso você venda mercadorias, para você poder ver se você pode dar crédito para o teu cliente. Tá? Você sendo o produtor ou fornecedor de mercadorias para a perfumaria, por exemplo, você vê se o seu cliente está indo bem ou não. É o mesmo princípio do cara que empresta dinheiro. É a mesma lógica, certo? E por último, o glorioso governo. Para que o governo quer ter acesso aos seus relatórios contábeis? Inclusive, você é obrigado a apresentar, né? Vários livros e registros contábeis com o contador assinando a veracidade daquelas coisas, daqueles documentos. Para que o governo quer saber disso? O governo quer saber disso para poder cobrar os seus impostos e ver se você está pagando direitinho. Tá? Então, o governo é um grande usuário dos recursos contábeis. Uma coisa que nós, quanto pessoas físicas, né? Essa questão da nota fiscal paulista, né? Você vai lá, compra uma mercadoria e dá o seu CPF para registrar a compra da mercadoria no seu CPF. Então o governo usa isso para cruzar lá quando você for fazer o imposto de renda, que o imposto de renda, a pessoa física entrega uma declaração para o governo, a pessoa física, o ser humano, né? Pessoa jurídica, a empresa. A pessoa física entrega um relatório para o governo com a comprovação dos seus rendimentos anuais. E aí o governo hoje tem todos esses sistemas integrados, informatizados. E aí você fez um monte de compra colocando o teu CPF. O governo tem condição de apurar que se tudo que você comprou é compatível com a tua renda. Então, se de repente a pessoa tem mais compras no CPF dela do que a renda apresentada, isso pode dar problema, né? E com as empresas também funciona assim. Todas as compras, as empresas precisam registrar e as vendas também. E aí o governo consegue, batendo tanto a compra quanto a venda, saber se você está apurando bonitinho, direitinho os seus impostos. Certo? Então, esses aí são os usuários da contabilidade.